Como você aprende? Já parou para pensar a forma que você ensinou a sua mente a aprender as coisas? Bom, na escola, confesso que nem sempre eu gostava de estudar, tinha facilidade em matemática, mas quando chegava em história, geografia, até português, eu tinha uma dificuldade tremenda. Só que teve uma coisa que fez eu entender como era mais fácil eu aprender. E está aqui um motivo, ó. Meu teclado. Comecei a fazer aulas de música, se eu não me engano, em dezembro de 2025. E o primeiro livro era contando histórias. Na hora de ensinar, as notas musicais era uma história do castelo. Então, no castelo tinha o dó. O dó era um menininho de chapeuzinho. E aí mostrava onde ficava o dó, lá no pentagrama, nas linhas. Esqueci o nome do negócio, minha professora vai me matar, não sei nem falar. Na clave de sol. Então, onde estava localizada aquela nota, tinha uma história por trás que contava que o dó tava lá. Aí o ré era o menininho mais pesado, então por isso ele estava tal. Aí o mi é o gatinho, miau, então ele mostrava a figura do gatinho. E por incrível que pareça, parece besta, mas isso foi tão importante para minha aprendizagem que eu consegui entender que tem coisas difíceis, né? Livros técnicos que eu poderia transformar ele em histórias e assim eu poderia aprender muito mais fácil. E não seria uma tortura aquele assunto novo, ou aquele assunto técnico que às vezes eu precisaria ficar horas estudando. E isso eu tô trazendo tanto para a psicanálise, tanto para alguns livros aqui técnicos e a parte teórica da música, que a gente já migrou para uma outra apostila. Ela é para adultos. E eu percebi que eu tô tendo dificuldade de aprender com aquela apostila, porque ela é muito mais técnica e não ensina contando a história igual na outra apostila. E, enfim, essa semana eu tinha uma avaliação, que eu já tinha finalizado uma fase lá da teoria, e eu fiz uma confusão danada com a matéria lá, que é a fórmula de compasso e as figuras musicais, e gente, foi um caos. E eu comecei a pensar como que eu ia aprender aquela fórmula de compasso de um jeito mais fácil. Eis que eu lembrei da historinha e eu vou transformar essa fórmula de compasso numa historinha. Não sei como ainda, que eu não peguei a apostila ainda para ler, mas eu vou fazer isso, nem que for com a ajuda da IA, mas eu vou fazer. Então, isso que eu comecei a observar, eu trouxe também para os livros e para os filmes que eu comecei a incluir no meus repertórios aí, né? Então, um deles foi Harry Potter. Gente, eu assisti Harry Potter com 30 anos. Eu não me lembro de ter assistido Harry Potter quando eu era adolescente. E olha lá que o filme já tem, 20 anos. Mas eu não fui inserida nesse meio, né? Ninguém me ensinou a estar nesse meio das histórias. Então, eu vejo que eu já fui para um lado mais técnico e teórico muito antes da hora. Então, esse tempo de adolescente, de criança, de ouvir historinhas,
meio que eu não tive esse momento na minha vida. Até que eu percebo que eu tinha dificuldade de imaginar, de contar, de lembrar de histórias. Eu lembro de histórias de princesas, mas não tirava a moral da história, sabe? O que aquilo estava querendo me ensinar. E aí depois que eu assisti Harry Potter, que eu, obviamente, né, já assim, adulta, tal, você tem uma visão ali diferente, mas foi assim, muito assim, não digo uma virada de chave, mas foi uma forma diferente de eu começar a ver algumas coisas, que nem a história toda ali do Harry Potter, como trazer aquilo para minha vida, aí mostra assim a questão do jeito dele ser, a parte, as sombras dele, a parte ruim dele, e do filme mostrar isso de uma forma que a gente existe mesmo esse lado ruim em todo mundo e que a gente só poderia aprender a lidar com isso e não excluir essa parte nossa. Enfim, eu tô aprofundando aqui porque realmente eu comecei a refletir que eu queria selecionar mais histórias para minha vida e também depois de ter lido Mulheres que Correm com os Lobos, eu percebi que eu aprendi muito com as histórias e aquilo fez muito sentido para mim. Isso vale também para a Bíblia, que é as histórias que eles contavam para que a gente entendesse ali sobre, né, a visão de Deus, né, Adão e Eva, aquela história toda contada para que a gente entendesse, né? Naquela época era mais fácil entender daquela forma. Então, assim, eu fui começando a observar as histórias que faziam sentido mesmo para nossa mente aprender e assimilar de uma forma mais leve. Eu não vejo uma outra forma de pensar a não ser a palavra leveza, né? Mais engraçada, sei lá, é mais fácil, eu percebi. Então, eu comecei também a sair um pouco dos livros de autoajuda para literatura, para livros de ficção. Esse aqui eu estou lendo, vou até mostrar para vocês. Ai, bateu. O Símbolo Perdido. Eu estou lendo esse livro por acaso, porque ele é até do meu pai. Tava lá na casa dele e eu falei, dá esse livro aí, vou levar pra minha casa, vou ler. E eu lutei um bom tempo, pra ler ele, porque ele é grande, né? Ele tem, acho que 500 páginas, trem aqui, deixa eu ver. 489 páginas. Mas, gente, ó, você lê rápido, que a letra é grande, tem bastante espaço, tem bastante capítulo, então dá pra você ler um capítulo por dia. Mas o que eu tô tirando, assim, de aprendizado nesses livros aqui, ó, que nem esse de ficção? Você consegue entender o que a pessoa fez por trás. E, gente, tem cada cena nesse livro aqui que a minha imaginação foi lá e voltou. E a história deu até nó em mim, que o cara se disfarçou lá e eu lendo não entendi, eu não sabia que na própria leitura eu estava sendo enganada. Então foi despertando sentimentos, emoções em mim, uma outra visão, saindo daquela inocência, inclusive, não que leva para maldade, mas um amadurecimento, sabe? De entender que a vida não é só flores, né? Mas vai ter pessoas que
que não vai desejar seu bem, vai ter muitas coisas que vão acontecer e que não é só tudo maravilhoso, né? Como nos contos das princesas que eu tinha costume de ver. Então, meio que muitas coisas têm mudado aqui em relação às minhas leituras e a forma que eu tô encontrando de contar as histórias e formular isso na minha cabeça, tá? Um outro ponto aqui que eu anotei é que eu percebi uma certa dificuldade minha em criar vídeos curtos. Por quê? Porque isso precisa ser feito um resumo. E eu tô vendo que eu não era tão boa assim em resumir os vídeos, né? E principalmente para Instagram, que tinha que não, né? Que os vídeos são mais curtos, de 1 minuto, enfim, que é o que o pessoal tá acostumado aí a ver. Mas eu percebi que não tava rolando, não. Eu tava ficando estressada de ter que resumir, sendo que eu tinha tanta coisa para falar. E aí não ficava natural, não era uma conversa, era um negócio forçado. E parece que eu não estava sendo clara, não estava conseguindo passar aquilo que eu queria. Então, um dos motivos também que eu preferi vir pro canal e fazer esses vídeos mais longos era para eu entender que eu tenho sim um raciocínio do que eu estou falando. Eu só não estou pronta ainda para fazer resumo. Pode ser que eu gravo o vídeo e depois edito, ou alguém edita pra mim e os cortes aí vai fazer sentido, né? Mas pra mim, por enquanto, não está fazendo sentido. E tá tudo bem, então a gente tem que procurar facilitar a nossa vida. Vou voltar no assunto do vídeo anterior, de fechar as abas e deixar a vida mais simples. Isso tem feito muito sentido para mim. É uma das coisas que eu estou acreditando está fazendo parte das minhas crenças aqui, que eu tenho meu catálogo de crenças. Catálogo de crenças, parece o catálogo da Avon. Catálogo de crenças minhas aqui, e onde eu medito todos os dias o que eu realmente acredito, o que eu não acredito mais, o que eu estou mudando, e inclusive para exercitar essa flexibilidade mental e sair dessa rigidez que não me fazia bem. Eu percebo assim, ó, o que eu tenho procurado, o que tem feito, o que fazia ser uma pessoa rígida mentalmente? Eu acredito que era a impaciência, né? Ou não sei, a forma que eu via as coisas, ou tinha que ser do meu jeito, ou não ter metas, né? Tarefas estabelecidas, e aí eu ia seguindo o bonde, e isso fazia às vezes eu ficar meio rígida. Eu vou pensar mais sobre isso, gente. Talvez pode ser o tema do próximo vídeo, sobre a rigidez mental. O que me fez ser uma pessoa mais rígida mentalmente? E talvez eu ter sofrido tanto com isso. Eu achei um assunto bem legal. Acho que eu vou trazer isso no próximo vídeo, tá? Mas eu acredito que essa rigidez fez parte da minha vida e foi boa para o momento que eu estava vivendo, mas agora ela não faz mais sentido. Eu estou procurando ser uma pessoa mais flexível, inclusive para fazer bem para mim, né? Entender que tudo pode ser mudado, eu posso mudar, as pessoas podem mudar e que nunca vai ser nada fixo, a não ser os números lá na matemática ou na contabilidade, que era o que eu me formei, que o balanço tinha que fechar. Tá? Então, eu vou parar aqui com a conversa de elevador. Eu realmente quero trazer coisas úteis, mas eu vou trazer essa questão da rigidez, vou pensar melhor, vou trazer pra gente pensar juntos, tá? Um beijo, até o próximo vídeo.